Nós vamos discutir, bater um papo sobre emagrecimento, sobre a trajetória do emagrecimento, quais são os fatores mais importantes. Então, é um prazer receber aqui, deixa eu convidar aqui o Padre Marcos, tio Marcos, prazer te receber aqui. Alegria toda nossa, muita alegria de estar aqui com vocês. Muita alegria mesmo. Obrigado pela presença, Padre Marcos. Muito obrigado. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui essa noite. Para nós é uma imensa alegria receber o senhor aqui. É com carinho que eu aceitei o convite de Cristiano e Marcela e quero agradecer a oportunidade de poder partilhar com o público que acompanham vocês há tantos anos, partilhar um pouquinho da minha experiência afetiva com o trabalho de vocês. Eu sou Marcos Leite Azevedo, atuo atualmente na paróquia Nossa Senhora Conceição, na Arquidiocese de Niterói, no Santuário Jesus Crucificado de Porto das Caixas. Meu trabalho neste campo está sendo realizado há 3 anos e pouco, neste período em que aqui estou, mas já tive a alegria de ter passado pelos estados de São Paulo, em Osasco, Oswaldo Cruz, na nossa querida Colombo, no Paraná, oportunidade de ter amigos também em Curitiba, presença também em Viamão, no Rio Grande do Sul, e hoje Deus quis me brindar com essa presença aqui no estado do Rio de Janeiro, na região rural. Estou aqui numa cidade chamada Itaboraí. Sou tio da Marcela, do Cristiano, tenho vários irmãos e nascido na cidade de Carmo do Rio Claro, no interior de Minas Gerais. Que maravilha, tio Marcos. Nossa, é uma alegria. O senhor não sabe a alegria que nós estamos, né? Nós estávamos esperando. Muito satisfeitos, né, com a presença, né, com a sua presença aí. Né, honrosa presença. Vamos ver o que a gente pode ajudar e contribuir. O tio Marcos, além de ser presença aí, né, na vida de tanta gente, todos os lugares que ele passa, ele faz a diferença na vida de todo mundo aí que convive com ele. Ele é presença muito na nossa vida também, nós somos muito gratos aí por ter ele na nossa vida, sempre rezando por nós. Isso. E nesse momento que a gente passou, momento né? Que eu acabei de passar, né, muito presente, muito atuante. Nos ajudou muito. E é realmente um sacerdote inspirado por Deus, né, vocacionado e iluminado. Muito bom ter o senhor aqui, tio Marcos. Agradeço o reconhecimento de vocês. Ô, tio Marcos, então hoje nós estamos aqui, né? Nós estamos conversando com pessoas do Brasil inteiro, tem muita gente de fora também, pessoas que buscam uma qualidade de vida, melhorar. Às vezes elas têm muitos problemas de saúde, às vezes não, às vezes diabéticos, hipertensos, vários problemas que são comorbidades do excesso de peso e da obesidade. Eu e o Cristiano, nós trabalhamos com foco nessa questão, né, do emagrecimento, e todas as pessoas que estão aqui, elas buscam um emagrecimento. E o senhor é tudo isso para nós, e mais ainda, um exemplo de emagrecimento. E por isso que a gente também te convidou aqui hoje, né, para contar um pouco da sua experiência, da sua vivência. E a primeira coisa que eu queria perguntar para o senhor, tio Marcos, o que o senhor acredita ser o ponto mais importante para que a pessoa tenha essa tomada de ação para conseguir emagrecer? Né? Se o senhor quiser contar um pouco da sua história, como te motivou ao emagrecimento, como é que foi, para as pessoas saberem, o senhor coordena aí. Marcela, eu considero muito importante para a definição do emagrecimento você ter uma boa causa. No momento que você tem uma boa causa e você sabe que aquela causa vale a pena você abraçá-la, você realmente encontra forças, porque o nosso cérebro, todo o nosso ser, ele concorre para o bem daquilo que nós realmente almejamos para a nossa felicidade. Então, eu considero que não basta dizer eu quero emagrecer, não basta dizer eu tenho buscado emagrecer, não basta dizer eu tenho feito esforço para emagrecer.
mais do que dizer eu quero emagrecer, nós precisamos acessar o que nós temos de mais profundo no nosso ser, que é o nosso inconsciente, onde está a fonte dos desejos. Eu desejo emagrecer. Porque o desejo parte das emoções, ele nos envolve com as emoções. É saber que eu tenho que emagrecer, a minha mãe me fala, meu pai me fala, meu irmão me fala, o marido fala para a esposa fala para o marido, e muitas vezes fica até chato, fica muito chato. Essa questão de você ficar em cima dizendo assim, olha, você precisa. Quando entra na questão da rigidez moral, aí realmente parece que trava. Então, eu quero trabalhar junto com esse grande, belíssimo trabalho de vocês de destravar o metabolismo, também destravar a psique, isso. Que é justamente você ir para esta área do emagrecimento com uma causa boa. Não é simplesmente para você mostrar seu corpo, não é simplesmente para você ter uma aparência. Você tem que ter uma causa que realmente preenche desse sentido para o seu ser. Aí a gente precisa quebrar algumas crenças. Uma vez eu me encontrei com uma jovem e ela estava trabalhando numa sorveteria. Não vou citar o nome dela, porque justamente... E conversando com ela, ela dizia assim, eu tenho que procurar uma nutricionista urgente. Eu estava evitando tomar sorvete, então pedi um sorvetinho pequeno. Ela disse, eu tenho que procurar uma nutricionista urgente. Eu disse para ela, você está fazendo um projeto de emagrecimento? Ela falou, sim, mas eu preciso de uma nutricionista que seja especial. Aí eu perguntei, e aqui você consegue? O que é ser especial na vida de uma nutricionista? E ela então disse assim, eu tenho amigas que estão indo em Alfenas. Lá tem uma nutricionista que ela tem uma psicologia muito boa. É a doutora Marcela Ávila, o senhor conhece? Eu, mais do que depressa, então passei a ficha para ela, né? Então, eu poderia até citar o nome dela, uma menina muito querida, uma menina muito especial, tem uma sorveteria bem na praça central da maior cidade de Minas Gerais, Carmo do Rio Claro, né? Então, aquele dado que ela me falou me chamou a atenção. Ela falou aleatoriamente, ela não sabia que eu estava na sua família. Uma menina que tem uma psicologia, nutricionista que tem uma psicologia muito boa. Então, associado a todo conhecimento técnico, a todo conhecimento científico que você tem condições de trabalhar, de dar um toque, de levar os seus, aqueles que trabalham contigo, a também voltar-se para dentro de si e perceber a sua motivação. Ela nasce do exterior ou ela nasce do interior? Ela é uma motivação porque os outros dizem que você precisa emagrecer? Ela é uma motivação porque falam que ficaria melhor? É uma motivação porque você gostaria de repente, o externo, o estético, é bonito, mas não é suficientemente capaz de nos fazer sair do nosso ostracismo, do nosso fechamento. E as crenças que eu penso que nós temos que começar a quebrar são aquelas crenças de pessoas que, às vezes, quando a gente começa um processo e chega e diz assim, mas as gordinhas são tão mais bonitinhas, né? Os gordinhos são mais bonitinhos, são fofinhos, né? Outra, quando a pessoa começa a ficar um pouquinho mais magrinho, pergunta assim, mas magrinho dá uma cara de que está doente, né? Parece que está doentinho. Outra coisa, quando a gente é bem pequeno, aí dá comida para essa criança aí, para ela crescer forte, saudável, né? Ou dizer assim, dá comida, come bem para você ficar bonita, né? E a pessoa come, empanturra, e essa beleza que ela procura, que é realmente ideal, né? Ela realmente ela não encontra. Isso a gente tem que gostar da gente como a gente é. Comer é prazeroso, de fato é. Mas nós temos que acessar a nossa fonte de emoções. Eu desejo. E todos nós temos dentro de nós uma chama da vida. E essa chama da vida que precisa ser acessada.
ninguém quer realmente morrer. Se morrer de fome é triste, morrer empanturrado muito mais, né? Então, nós precisamos saber o equilíbrio. E é nesse equilíbrio que a gente precisa trabalhar a nossa psique com as nossas atitudes, né? Quantas vezes que a gente não trabalha na questão do desejo, a gente tem desejo a gente sabe que deseja algo, tem um vazio interior dentro de nós que parece um mundo, nada preenche. E aí a gente vai, coloca doce, sorvete, bolo, e vai comendo. Na realidade, nós precisamos entender que no fundo do nosso ser, no mais profundo do nosso ser, nós precisamos acessar aquela motivação. Para que eu preciso manter-me equilibrada? Para quê? E se este para quê compensar, aí nós encontramos forças. Quando nós percebemos que existe força, as pessoas têm que montar um projeto futuro, apresentar um projeto na sua vida. Olha, eu quero ser leve 8, você quer ser leve 12, 20, seja quanto. Eu tive uma amiga que ela foi bem modesta. Ela colocou, eu sou leve, daqui mesmo, da minha vizinhança. Antes que eu ficava fugindo, né? Antes que eu procurasse fazer o que precisava, eu sugeri para ela, olha, procura fazer um acompanhamento. E ela colocou que era leve 8, e a leve 8 que perdeu 30 quilos, né? Ela deixou 30 quilos para trás e ainda ela sente que pode dar passos mais para frente. Então, nós estamos aí numa realidade na qual a gente percebe que nós precisamos acessar o ponto de comando. Muitas vezes, uma pessoa tem dificuldade de emagrecer mesmo porque ela tem algumas marcas que realmente fizeram registros negativos. E ela quer descontar a tristeza, o sofrimento, as dores, pensando que a comida vai compensar. Então, eu penso que o aspecto psicológico é muito importante. Vocês dão esse aparato psicológico, que é realmente ajudar a pessoa a sair da baixa estima. Você imagina só, quando eu comecei, eu estava nos 3 dígitos. Quando eu caí para 2 dígitos, parecia que o mundo girava. Eram 2 dígitos apenas. Deixei um dígito na balança e aí aquilo dava toda uma emoção. A gente tem aí o ânimo de usar uma roupa que a gente há tempo não usava, de se expor, de olhar melhor no espelho, porque chega um ponto em que a gente começa a perceber que o peso, ele não só ele atrapalha a autoestima, mas também ele vem atrapalhar todo o nosso mecanismo, né? Todo o nosso organismo, corrente sanguínea, os nossos rins, o fígado, todos os nossos órgãos, e aí vai gerando doenças, porque o excesso de peso, ele trava o mecanismo do motor, né? Ele trava todo o mecanismo. É como se fosse um motor que estivesse com um óleo viscoso e aí ele começa a trabalhar de forma lenta, porque o óleo não é novo, não dá aquele fluxo. Então, ali nós precisamos começar a trabalhar e limpar essas sujeiras todas que vão surgindo. E não tem melhor limpeza do que você realmente entrar num processo saudável, de você repor as suas energias, repor aquilo que você precisa e expurgar aquilo que é desnecessário. É interessante que o senhor falou uma coisa agora no final, muito importante, né? Quer dizer, aumentar a energia e expurgar o que é desnecessário. Porque a maioria das pessoas pensam que a alimentação para o emagrecimento é uma alimentação de restrição, de retirada simplesmente, né? Um pensamento aí que durante muitas décadas, talvez até um século aí, reinou, né? Ainda reina até hoje, né? A gente vê aí em todo canto essa informação ainda sendo propagada. E as pessoas precisam entender que o mesmo processo que leva ao emagrecimento leva ao aumento da energia.
o mesmo processo que leva ao emagrecimento leva ao aumento da nutrição, que a pessoa obesa, ela está desnutrida, que a obesidade é um estado de desnutrição, não de muita nutrição. E ao entender esse conceito, né, ao desfazer esses mitos e mudar o modelo mental do que é a obesidade, do que ela significa, ela entende que ela vai emagrecer e ainda aumentar a energia, não o contrário. O que há muitas vezes é uma confusão, que algumas pessoas fazem alguns métodos onde utilizam mecanismos equivocados e aí elas ficam sem energia. Essas pessoas, quando perdem peso, elas não estão queimando gordura, elas estão perdendo massa magra e perdendo água. E aí isso acontece. Isso sim, aí a pessoa perde peso, mas não emagrece, que a diferença muito grande entre perder peso e simplesmente emagrecer, né? Elas podem coincidir, mas não necessariamente. Então, essa pessoa perde peso, mas perde nutrição, perde energia, né? Eu queria saber mais do senhor, né? Nesse processo que o senhor viveu aí, em que o senhor emagreceu, né? Foram 20 quilos, se eu não me engano? Conta para nós. Como é que foi esse processo? Eu fiz uma perda de peso bem significativa. Eu estava com 103 quilos, hoje eu estou com 87. Que maravilha. Me dá aí quase a margem de 15, 16 quilos, né? Nossa, realmente é uma aventura em que a gente precisa fazer. Infelizmente, tem aquele ditado: há quem consegue por amor e aqueles que vão conseguir pela dor, né? E eu procurei o Dr. Cristiano e a Marcela no momento que eu percebi que eu estava realmente com excessos, né? E o excesso estava me travando, me deixando um pouco sem energia, sem condições físicas, com um quadro assim péssimo mesmo, né? E tão logo mandei os exames para o Dr. Cristiano, a doutora Marcela entrou em cena, fazendo com que o nosso trabalho começasse de imediato, e a gente pôde começando a ver o resultado, assim, milagrosamente. Um resultado que foi muito bem acompanhado, um resultado com muito otimismo, essa psicologia boa, né? Você vai conseguir, você deseja, você consegue. Então, essa motivação que vai calando no nosso inconsciente, de forma tal que depois você pode fazer um processo de alimentação saudável sem sentir nenhum pingo de fome, sem sentir nada de obsessão por algum tipo de alimento. Você consegue muito bem entender que o mundo é riquíssimo de alimentos para você ficar preso apenas em algumas fantasias que as propagandas nos oferecem, né? Nós temos uma riqueza de alimentos que se torna muitas vezes até mais barato do que esses excessos que nós colocamos, deixamos pular das prateleiras no nosso carrinho de supermercado. Então, a gente precisa também descobrir, paralelamente ao processo de emagrecimento, a gente vai tendo essa verdadeira reeducação alimentar. Então, quero emagrecer. Não, eu quero uma reeducação alimentar, porque isso vai me levar, algo que é para o futuro, é uma herança para sempre. Isso que o senhor falou, interessante, porque é uma coisa que fica, né? É um aprendizado definitivo, né? Um aprendizado. E ele faz registro, né? Ele faz registro. Sobretudo quando você estava numa situação anterior, quando você estava numa situação anterior triste, né? Aí você estava percebendo que não estava bem, aí você fala, não, agora eu tenho que me manter porque eu não quero voltar ao mesmo quadro, né? Fazer todo o esforço, toda a luta para depois voltar ao mesmo quadro. Então, a gente precisa procurar manter, e aí você realmente pensa, coloca a cabeça, coloca a razão e se pergunta, vale a pena eu comer isso aqui agora? Pensar nas consequências. Isso tem que ser no insight, né? No momento, para que a gente saiba fazer uma boa opção.
É porque muitas pessoas, assim, têm um conceito de emagrecimento, eu acho bem equivocado, né? E o Cristiano, às vezes, tem costume muito de explicar isso, né? Realmente, quando a pessoa busca emagrecer, toma uma atitude, ela fala, não, realmente, eu preciso emagrecer, eu sei que eu preciso. A gente tem essa consciência, né? Ou por um problema de saúde, ou por uma dor, ou por amor mesmo, pela autoestima, né? Cada um tem uma motivação. Essa parte que o tio Marcos falou do desejar, para mim, é o fundamental e é o que é o foco que eu quero falar hoje no domingo, né? Que a gente vai começar amanhã. É que as pessoas busquem o que ele falou aqui, não preciso repetir, né? Que foi muito maravilhoso, né? Busquem essa motivação que vem não só do querer, mas do desejar, né? Do seu íntimo aí, desejar mesmo. E depois de desejar, querer mesmo, olha, eu estou determinada em perder tantos quilos para mudar minha saúde, mudar minha autoestima, buscar um tratamento que seja real, né? Que não seja uma contagem calórica. Fala um pouquinho sobre isso, amor, para a gente discutir esse parâmetro também com o pessoal. Eu vou falar um pouquinho de como a gente trabalha. Como trabalhou com o tio Marcos, e especificamente, né? Como a gente trabalhou, né? Com o tio Marcos, né? A gente trabalha com conceitos, né, recentes, né, baseado na atualização científica que a gente promove aí todos os dias. A gente procura sempre estar lendo artigos novos, né, e mudaram os conceitos nos últimos anos, né, elas mudaram muito, embora ainda o pensamento geral, né, ainda não tenha absorvido esses conceitos novos. Mas hoje nós sabemos, né, que, por exemplo, eu já até citei aqui, perder peso não necessariamente é emagrecer. Então, o mais importante é a composição corporal. É isso que interessa, né? Quando a pessoa melhora a composição corporal, ela perde peso. Mas nem todo mundo que perde peso melhorou a composição corporal. Muitas pessoas pioram a composição corporal. Então, por isso que tem métodos aí que promovem emagrecimentos, assim, às vezes até rápidos, e essa pessoa perde 5, 10 quilos, depois perde o dobro. Por quê? Porque ela perdeu peso no local errado. Ela perdeu peso de músculo, ela perdeu peso de massa magra, ela perdeu peso de água. A gente tem que lembrar que 1 litro de água equivale a 1 quilo, né? A densidade da água equivale a 1 quilo. Então, essa pessoa está desidratada, desnutrida, e a massa gorda dela praticamente não modificou. Se você avaliar o fígado dela, se você avaliar o abdômen dela, ela continua com bastante gordura, mesmo que esteja pesando menos. Agora, o emagrecimento verdadeiro, ele vem com perda de peso também. Rápido, né? Igual o tio Marcos, né? E rápido. É possível que seja rápido, sim. O senhor começou em dezembro, tio Marcos? 2 meses. 2 meses. Olha só, gente, 15 quilos em 2 meses, né? Isso é um emagrecimento muito rápido, mas foi com saúde, né? Porque também existe um conceito, emagrecer rápido não é bom. Isso não existe. O emagrecimento, cada pessoa vai ter sua velocidade de acordo com a necessidade que o corpo precisa, né? Mas com o tratamento correto é possível emagrecer rápido e com saúde, sim. Né? Só que tem que ser o emagrecimento da forma correta. É o emagrecimento que leva à queima de gordura, que faz o corpo sair do modo de armazenamento de gordura, onde ele vai armazenar essa gordura nos órgãos abdominais, principalmente, e no fígado, e ele vai passar a ser um queimador de gordura, e por isso a energia melhora, porque aí aquela gordura é utilizada como fonte de energia. Enquanto antes ela estava sendo só guardada e a pessoa estava desenergizada. Então a gente muda o fluxo da energia no corpo. Antes o corpo estava perdendo energia para gerar gordura. Agora, num novo momento, com a orientação correta, com a modulação hormonal e metabólica baseada na alimentação, a gente vira a chave e esse fluxo sai da energia sendo drenada para a gordura. Agora não, a gordura sendo queimada para gerar energia, que vai alimentar os músculos, o cérebro, vai melhorar o funcionamento de todo o organismo. Então a gente reverte aquele quadro, né? Eu falo que o universo é perfeito, ele sempre é baseado em equilíbrio, né? Então como deve funcionar um organismo saudável? Ele deve ter momentos de armazenamento e de queima. Se isso oscila perfeitamente em equilíbrio, o saldo final é 0. A pessoa mantém um peso saudável. Ela vai ter momentos do dia em que ela está guardando e outros momentos que ela está queimando. Fica tudo 0 a 0, né? Só que a maioria das pessoas, e hoje em dia a maioria está obesa, está com sobrepeso,
ela só guarda. Ela guarda, quando era para queimar, ela guarda de novo. Quando era para guardar, ela guarda de novo. Quando era para queimar, ela guarda de novo. Ela só guarda, ela não queima, né? E aí vem o ganho de peso e esse acúmulo dessa energia que não está sendo disponível para a pessoa na forma de gordura. E aí as consequências que, infelizmente, são sistêmicas, são globais no organismo, né? A gente vai ter os impactos mais variados aí. Eu queria até perguntar para o tio Marcos, né? O que o senhor sentiu de melhora, né? Como você estava antes, como o senhor está agora, depois desses 15 quilos a menos, dessa evolução de saúde que eu pude conferir nos exames, né? Que foi uma evolução, assim, absurda, né? Saiu, assim, eu daria nota para ele antes, nota 3, nota 4, ele foi para nota 9,5, né? Em 2 meses, menos de 2 meses, né? Ele saiu do 3, 4, estava 3, 4 mesmo, se não fosse menos, né? Se não fosse menos. Para 9,5. Olha, né? Ainda ontem ele perguntou, né? Qual que é a nota? Eu falei, 8, 9, né? 9,5 mesmo, né? Eu só não dei 10, que é difícil dar 10. O 10 eu deixo sempre reservado, né? Mas ele teve esse salto de saúde, né? Assim, num curtíssimo período de tempo. Hoje ele é outra pessoa, né? Eu posso falar que agora como médico dele também, né? E aí com o tratamento que a Nutri passou para ele, foi o mais impactante do que qualquer outra coisa que a gente possa ter feito. Eu queria saber do senhor. O que mudou, assim, no dia a dia? Mudou, como é que é? Como é que é? O que o senhor sentiu? O processo da engorda, ele é o processo que vai deixando a gente preguiçoso e a gente vai se sentindo assim sem vitalidade. Então a gente começa a ter necessidade de comer, tirar um cochilo, a gente tem necessidade de descansar, de sentar, a gente não consegue ficar de pé por muito tempo. A prova cabal disso foi que agora no dia 6 de março, dia 8 de março, fui fazer uma cerimônia de uma abertura de um culto ecumênico e nós ficamos de pé 3 horas, assim, sem poder encostar em nada, né? E eu falei, olha, eu estou bastante resistente, porque eu ainda estou com as pernas fortes, firmes. Então, a gente sente que o processo de emagrecimento, ele dá um bem-estar geral. Até mesmo na fala, quando a gente fala, anteriormente, as meninas que trabalham aqui em casa, elas diziam, você falava ofegante, né? Estava ofegante. De fato, o mecanismo todo, a respiração não ficava boa, e o sono também era um sono assim, por demais pesado, e não dava-se uma restauração das energias perdidas no dia anterior. E assim, a partir do momento que a gente começa a emagrecer, que eu começo a sentir que eu estou magro, eu tenho mais ânimo, mais disposição. Hoje, por exemplo, eu fui 6 horas para a igreja. E quando voltei para casa, já era 2 horas, eu estava sentindo como se tivesse normal. Não tenho aquela fadiga, porque o excesso de peso dá uma fadiga. Às vezes uma fadiga que você quer correr, que começa a mexer com algumas químicas, né, do corpo, dá uma fadiga que você quer correr e procurar um lugar para ficar sentado, deitado, de qualquer forma, né? Então, foi muito importante esse processo de emagrecimento, e ele me deu, assim, uma qualidade de vida que eu, graças a Deus, e se Deus quiser, eu jamais vou perder. Mas foi muito insistente a palavra da Marcela, quando ela disse, tio, o doutor Cristiano me passou seu quadro, e eu vou lhe passar, assim, alguns tipos de alimentos que o senhor vai dizer, não existe mais na minha vida, no meu cardápio, né? Então, hoje, por exemplo, quando eu consigo comer meia banana com uma farinha de linhaça, assim, mexidinho, nossa, que delícia, é um doce fantástico, porque a gente fica muito sensível ao açúcar, né, das frutas. O radar muda, né? Muda. Depois da refeição, aí pega meia banana com uma farinha de linhaça que eu gosto, a gente come, aquilo tem uma sensação gostosa, né? Estou apenas citando um alimento aí que realmente me apraz, né? A gente consegue caminhar, consegue andar, não tem aquela preguiça, e você está sempre buscando interagir.
É que a missão do senhor também aí não é fácil, né? Padre trabalha muito também, né? Tem muitas funções. Muita dedicação. Muita dedicação. Né? O tio Marcos é um padre muito dedicado, né? Não precisa nem falar. Uma vez uma freira disse para mim que a função do padre, ela parece que... Tem gente que diz assim, o padre não tem nada... Ele faz poucas coisas, né? Mas ao término de uma missa, a gente consegue ter que falar aí com 50, 60 pessoas e cada uma com um naipe de assuntos, né? E assim, aquelas conversas rápidas, fora aquelas que a gente vai depois no confessionário. E ela dizia assim, tem que tomar muito cuidado, porque se você começa a ficar em muitos lugares, pula daqui, pula de lá, pula para cá, pula para lá, lembre-se que a borboleta morre porque ela fica pousando de flor em flor e aí ela fica variada, ela não sabe mais onde ela está e ela cai ao chão e morre. Então, a gente precisa de energia até para saber discernir. Aqui eu preciso ir, aqui não preciso ir. Aqui eu vou, aqui não vou. Então, o bem-estar físico, o corpo realmente bem, nos dá condições da gente fazer verdadeiramente contatos que sejam mais de qualidade, né? Contatos de qualidade. É muito triste você chegar perto de uma pessoa e chegar cansado. A pessoa fala, o senhor está cansado, né? O senhor está cansado. Isso aconteceu no último contato que eu tive antes de começar o processo. O senhor está cansado. Tinha celebrado e aí a gente demonstra claramente que está cansado, né? Ao passo que quando a gente tem o nosso organismo funcionando bem, com o emagrecimento, a gente se sente bem mais disposto, com muito mais energia, com muito mais vitalidade e até as ideias voam com mais leveza. Exatamente, porque o emagrecimento ele gera um impacto físico na energia física, mas na energia mental também. Então, até a mente fica mais clara, o pensamento, a gente até brinca, que a gente chama de, em inglês tem uma expressão, né, que chama de névoa mental, né? Então, quando a pessoa está obesa, ela tem uma névoa mental, ela tem uma dificuldade maior de desenvolver o raciocínio, né? É claro que pessoas inteligentes, como o senhor, que já tem um traquejo intelectual muito amplo, né, que é uma pessoa culta, isso aí fica menos evidente, porque já tem aquela velocidade mental muito grande. Mas quando melhora, fica claro que antes não estava 100%, né? Então, para todo mundo, essa névoa mental acontece. Quem está obeso não percebe isso. Quando emagrece, nota, nossa, o meu raciocínio está mais claro. Memória, né, amor? Eu consigo conversar melhor, eu desenvolvo melhor no assunto. Atividade cerebral. E o humor, né, é uma coisa que muda muito. O humor, a disposição, aquela alegria de viver. Volta, né? Chega a ter estudos mostrando diferença em violência doméstica quando há emagrecimento, né? Diminui a agressão, diminui a violência doméstica, as pessoas se dão melhor, se relacionam melhor. Tem um estudo clássico, inclusive, que saiu o ano passado, mostrou um impacto de redução de 37% de casos de violência doméstica. Eles separaram casais, um fez tratamento de emagrecimento, uma turma fez tratamento para emagrecer, outra não fez, e a turma que emagreceu diminui em 37% conflitos domésticos. Que coisa boa, né? A gente vê o impacto disso. Você se sente melhor, né? É impressionante. Então, isso, com o depoimento, mostra claramente a vitalidade. O que é essa vitalidade? É essa energia que voltou. Né? Porque a energia estava sendo sugada pela gordura. A gordura é um sugador de energia. E aí falta energia para onde precisa, para os músculos e para o cérebro. Né? Que são os dois, vamos dizer assim, os músculos e o cérebro são as duas estruturas que mais consomem energia. E aí, quando começa o processo de emagrecimento, a gente vira aquela chave que estava desbalanceada, focada só na gordura sugando energia, e aí a gente inverte o fluxo, a gordura passa a ter fonte de energia. E aí começa a ser queimada, né? Maravilha. Nossa, tio Marcos, o resultado do senhor é incrível, né? E muito bom mesmo. E essa questão também, né, tio Marcos, eu falo assim, às vezes as pessoas pensam aqui assim, de certo ele já tinha a vida inteira uma alimentação saudável e tudo. Eu falo, a gente é da mesma família, né? Eu tinha o maior prazer dele ser meu tio, né? E a nossa família aí deve estar toda assistindo. Um grande abraço para todos os primos, os tios que estão nos assistindo. Ô, tio Marcos, a gente tem a família, assim, né, que gosta de comer, que é acostumada a comer bastante, né? Não é diferente de ninguém, né?
Às vezes a pessoa pensa, ah, eles conseguiram porque já estão acostumados a comer assim, assim. E a gente é igual todo mundo, né? Gosta de comer. Todo mundo. É daqueles que quando faz... É daqueles que não se conforma com pão de queijo, né? Tem que ser uma bacia, né? É isso mesmo. Exatamente. É isso mesmo. Eu me recordo uma ocasião que eu gosto muito de pamonhas. Muito de pamonhas. Gosto demais. Aí tinha um amigo meu, padre, ele foi e ele conseguiu... Alguém deu para ele 14 pamonhas, né? 14. Aí... Ele colocou na mesa e ele não gosta. Ele falou assim, não, você pode comer mais, porque eu não vou querer. Estava eu e ele. Aí eu falei para ele, nossa, você ganhou quantas? Porque ontem à noite eu comi algumas, né? Aí ele disse assim, ela falou que eram 14, né? Eu falei, meu Deus, mas só tem 6 aqui. O que aconteceu com as outras? Sumiu, por favor! Então... porque era assim, na noite, fui lá, comi uma, daqui a pouco voltei a comer outra, daqui a pouco, não é assim uma atrás da outra, é gostoso, então você esquece que aquilo está pesando. Lógico que não eram os pamonhões grandes, como tem aí em Minas, eram os pamonhões menor, né? Pequeno, né? Sei. Mas aquela seria, quanto muito, num caminho normal, uma, ou até a metade de uma, né? Então, a gente come realmente bastante. E o tio Marcos cozinha super bem, né, tio Marcos? Cozinha bem, faz cada coisa gostosa. Eu tinha uma live fazendo doces, eu tive que suspender, porque nós estávamos comendo lucro e o capital. A gente fazia ali, na hora que o pessoal perguntava, e o doce? Falou, não sei, mal terminamos de fazer na live, já tinha comido tudo, né? Então uma certa irracionalidade na alimentação, né? Que a gente às vezes deixa falar mais forte as emoções negativas. E tem a relação com as emoções, né? Que são a causa básica, raiz primária de praticamente todos os problemas de saúde, né? Se a gente for analisar em última instância, está dentro desse centro emocional, né? Ansiedade, compulsão, ansiedade, compulsão, mas é via de mão dupla, né? Então, a própria alimentação faz com que desequilibre hormônios e substâncias ali dentro do organismo, né? Bioquímicas ali, que estimulem essa compulsão alimentar. Então, não basta você chegar para a pessoa e falar, você tem que ter força de vontade, porque existe uma força fisiológica que está desequilibrada. É claro que a nossa fisiologia, nosso funcionamento natural não contempla compulsão alimentar, nem ansiedade, né? A ansiedade um pouquinho, que é natural, mas a compulsão alimentar não faz parte da nossa fisiologia. Só que como ela está desequilibrada, ela está forçando aquela compulsão, né? Quer dizer, aquele desequilíbrio faz com que a pessoa tenha essa vontade quase incontrolável mesmo. É difícil ela controlar simplesmente, conscientemente, essa vontade, porque existe uma força química ali, né, obrigando a pessoa a comer. Só que isso é reversível, isso é controlável quando você utiliza os princípios corretos, porque os mesmos princípios que ajustam os hormônios e o metabolismo para queimar gordura promovem a cura ou a reversão mesmo da compulsão alimentar. Isso é bem interessante, amor. Eu queria que você falasse um pouquinho mais. Muitas pessoas têm compulsão alimentar e ansiedade, comem o tempo inteiro, igual o tio Marcos falou, quer ver o fundo da vasilha mesmo, né? E pensam que por isso elas estão com obesidade. É como se fosse aquele ninho, né? Aquele ciclo vicioso, uma bola né? de neve. Então, a causa vira consequência. Como é que funciona isso? Isso também não é só força de vontade, isso é hormonal também? Como é que funciona? Né, eu sempre falo, ansiedade e compulsão alimentar, a gente tem que comparar como se fosse um muro, né? Então, quando a pessoa está nesse desequilíbrio metabólico, nesse desequilíbrio hormonal, é um muro de 5 metros. Adianta você chegar para a pessoa e falar, só pula o muro. Mas você não tem força de vontade, velho? Como é que você não pula esse muro? Né? Não tem jeito, o muro tem 5 metros, né? A não ser que ela seja um saltador olímpico, acho que nem um saltador olímpico não salta 5 metros, né? Sei lá, só se for salto de vara, né? Porque aí a vara ajuda a jogar aí para cima, mas naturalmente nenhum ser humano pula isso, né? Não é pulga, né? Então o que acontece?
essa pessoa que está com esse desajuste tem esse bloqueio, porque a própria obesidade alimenta a compulsão e a ansiedade. Então, quando a gente trata as causas, e aí tem que tratar a causa, não adianta tratar a consequência só. Quando a gente trata as causas da obesidade, naturalmente, se você fazer nada a mais, essa compulsão diminui. E aí esse muro de 5 metros de altura, ele passa a ser uma cerquinha de 40 centímetros, de meio metro. Aí a pessoa consegue seguir a dieta. Aí, né? A pessoa consegue. Então, assim, muitas pessoas são estigmatizadas, as pessoas estão acima do peso, por não terem força de vontade. E, na verdade, não se trata simplesmente de não ter força de vontade. Existe uma força bioquímica dentro dela, obrigando ela a comer. Né? E aí isso pode ser trabalhado. Né? É claro que tudo começa sempre lá no íntimo do ser. Né? Aí, mas eu não estou considerando essa parte. Eu estou indo só na parte física mesmo. Claro. Né? Que a outra parte, o tio Marcos falou aí com propriedade aí maravilhosa, né? Com profundidade, que ele tem muito conhecimento aí, inclusive nessa área. Mas aí, superada essa questão inconsciente, vem a questão física. Né? Então, ao melhorar a alimentação, naturalmente a compulsão, né, diminui. E são vários passos que têm que ser feitos para que isso aconteça. Mas quando isso é simplificado e trazido, né, à luz, funciona, que é uma maravilha, né? Não tem erro, né? Questão de insulina, né, amor? De índice glicêmico da alimentação, que às vezes parece simples, né? Mas completamente diferente o senhor comer essa banana em jejum e o senhor comer essa banana depois do almoço. Claro. Como que ela vai introduzir, como São que detalhes, né? esse alimento vai interagir com seus hormônios, né? Então, a natureza é muito perfeita. Deus deixou tudo para a gente ter uma saúde plena, né? Mas é importante as combinações e não uma retirada, né? Às vezes quer emagrecer, vai correndo para a academia. Ou então quer emagrecer, vai começar a passar fome. E às vezes a gente faz isso mesmo, né? O senhor já tinha feito algumas outras dietas, tio Marcos já teve outras experiências? Tive sim. O meu processo de engorda, ele veio vindo devagarzinho. Eu, quando estava com mais ou menos 27 anos, eu tinha 63 quilos. Depois fui morar no Rio Grande do Sul, lá eu dei um salto. Aí fui para 69. De 69, quando eu fui acordar, já estava com 82. E assim foi. Mas o problema maior mesmo foi quando entrou na casa dos 90, que aí passava, né? E aí eu tive que fazer um acompanhamento. E nesse acompanhamento que eu fiz era bastante austero. Tinha que subir escada, descer escada, fazer... Nossa, foi assim uma maratona. Como se eu estivesse me preparando para... daqui a 2 meses você vai fazer Daqui a 2 meses você vai fazer uma grande apresentação. Então, aí eu emagreci bastante. Emagreci que suava o pano mesmo, né? Mas foi algo assim muito forte mesmo, cortou a alimentação, cortou, de forma que tão logo houve um emagrecimento, depois começou a inflar novamente, né? Então, não quero dizer que não foi bom, mas o método não foi um método que me levou a fazer uma reflexão para toda a vida. O equilíbrio, né? Isso é interessante. Essa é um ponto muito importante, né? Que o método ele dê condições de sustentação em longo prazo. Se a pessoa consiga fazer hoje, daqui 6 meses, daqui 2 anos, com a mesma facilidade. Quando ele é muito difícil e complexo, se a pessoa tiver bastante força de vontade, ela até consegue fazer durante um tempo. Mas ela fica ali forçando, é uma coisa que tem que ser forçada. E aí chega um ponto que ela cansa. Ela não consegue sustentar aquilo. E aí o problema volta, porque você deixou de fazer o que precisava ser feito. Então, nunca pode ser um processo sofrido. Tem que ser um processo natural e espontâneo, né? Onde as coisas aconteçam e que seja algo praticável durante... Para a vida, né? Para a vida, que a pessoa consiga fazer isso e ache cada vez mais fácil fazer, e não cada vez mais difícil.
Isso aí é fundamental, né? Se não for assim, fica difícil você ter um efeito progressivo daquele tratamento, daquele método, né? Como ele deve ser feito. Por isso que tem tanto efeito sanfona, né? E as pessoas começam com muito radicalismo, aquele radicalismo que não é sustentado. Então, eu falo muito aqui isso, quando a gente consegue emagrecer de forma mais equilibrada, com comida de verdade, combinando esses alimentos, a gente ganha energia, ganha disposição e come bem. Tio Marcos, o senhor sofreu para perder esse peso? Foi difícil? Fez exercício? Não, de forma alguma. Eu até tive momentos em que eu sofri para comer toda a comida. Mas eu chegava e dizia assim para a Antônia também ela faz leve. Ah, é verdade, isso mesmo. Antônia é nossa grande companheira aqui, ela faz leve. Ela e Dona Isabel, elas faziam ali de manhã a receitinha que eu deveria comer. Eu dizia, mas é tudo isso? Isso aqui é muita coisa, né? Ela disse, não, é tudo isso. Então, eu tinha até mais comida do que realmente, porque você vai colocando o seu organismo no outro patamar, né? E o senhor fez exercício durante esse período para o senhor perder esse peso, tio Marcos? Pouca coisa, muito pouco exercício. O exercício, estou um pouco preocupado, porque nós estamos num período pandêmico. Eu fazia aquela ginástica dentro d'água que se chama... Hidroginástica. Hidroginástica. Eu estava fazendo hidroginástica e depois cessou, mas aí a gente faz algumas poucas caminhadas, né? Mas o que eu falo muito é que o exercício ele não é condição, né, para o emagrecimento. O senhor começou a nutrir o corpo, né, alimentar bem. O tio Marcos tem muita, como se diz, não é sorte, porque ele merece isso, né? A dona Antônia e como é que é o nome da outra aqui? Dona Isabel. A Antônia e a Isabel, a Antônia do Leve também, né, minha aluna, teve um resultado maravilhoso. Um abraço para a Antônia. E a Isabel também, um abraço para ela. A Isabel está acompanhando a Antônia no Leve, tudo que a Antônia come, ela também come, né? Então, elas estão as duas do mesmo modo, estão super felizes. E todo esse processo aqui, tio Marcos, que aconteceu com o senhor, eu falo muito para as pessoas, né? Não adianta nada a gente mostrar o caminho se a pessoa não estiver determinado, desejando realmente. Né? Então, todo o foco aqui da nossa live é mostrar mesmo o que o tio Marcos falou. A primeira coisa que ele falou aqui é o mais importante para começar. E aí o tio Marcos falou aí, a chave da nossa live de hoje é essa palavra que o tio Marcos falou aí mesmo. Nós vamos mostrar o caminho, o como a gente mostra, mas a pessoa tem que estar desejando o emagrecimento e tendo uma causa, né, que o senhor falou, né, tio Marcos? Essa causa, ela é muito importante. É importante descobrir essa causa, porque que não deve estar assim, ser uma causa tão simples. Eu quero emagrecer porque o verão está chegando, né? Tem que ser uma coisa muito mais profunda. E aí, essa causa tem que ser de amor à vida, amar a você. Você percebeu, eu sou templo do Espírito de Deus. Então, desculpe eu entrar na questão, pode ser que eu esteja falando até com quem não tenha a postura cristã, mas nós percebemos que Deus nos criou e colocou em harmonia. E eu achei muito lindo o Dr. Cristiano falando contigo que a gente deve comer aquilo que Deus criou. Aquilo que o homem inventou já realmente foi deturpado. Então, Deus criou as plantas, ervas. Agora, quando você está aquilo que foi beneficiado, aquilo que foi transformado, você realmente começa a fugir um pouquinho. Então, você tem uma causa, a causa da vida, estar em sintonia com a natureza, estar em sintonia com a vida, estar em sintonia com a graça de viver, gostar de viver. E, a partir daí, lembrar o seguinte, que a fé, ela te dá condições de você já ter aquilo que você espera. Então, quando eu falo desejo, o que é? Você não vai dizer, vou tentar perder 10 quilos. Não, eu vou perder 10 quilos, né? E no começo você dizia aqueles que são nossos alunos e aqueles que ainda não são. Então, talvez você pudesse dizer assim, aqueles que são nossos alunos e aqueles que ainda serão. Isso mesmo. A convicção de que aqueles que estão comprometidos conosco e aqueles que ainda precisam amadurecer para se comprometerem, né? É toda uma questão de processo.
Olha que lindo. Nossa, perfeito. As palavras aí, elas mudam completamente. Muda sim. Eu tenho um amigo meu que faz trabalho de... Eu não vou citar a técnica, ele faz trabalho de técnicas de neurolinguística, né? E ele fala que realmente Sim. a nossa vida é muito condicionada por palavras que a gente diz, eu não consigo, eu já tentei, isso, aquilo, outro, né? E essa questão do desejo, eu ouvi numa missão. Havia um padrezinho muito querido, Padre Silvio Mazarotto, ele, na missão dele, sempre começava assim, Senhor, que eu te deseje, te desejando, te busque, buscando, te encontre, e encontrando eu possa anunciá-lo. 4 palavras, desejo, busca, encontro e anúncio. Então, você só vai poder anunciar, mostrar um corpo diferenciado, se você buscar, mas antes você precisa encontrar, mas antes você precisa buscar, e antes você precisa desejar. Manifestar. Naquela realidade, ela se manifesta, né? Isso, 4 palavras mágicas. 4 palavras, e olha só, pode falar, amor. Isso é fantástico. Por quê? Porque a gente vê muitas pessoas assim, será? Aquela dúvida, né? E a gente precisa assumir uma postura de já ter certeza da realização do que está por vir. Que é a fé, né? A fé é a substância das coisas invisíveis que se tornam visíveis, né? Visíveis. Então, é já acreditar no que vai acontecer. E é incrível, porque é mágico? Não é mágico, isso é o poder que a gente acredita de Deus, né? As coisas acontecem quando a gente assume essa postura de confiança e certeza, mesmo dar o passo da fé, você dá o passo sem enxergar o próximo degrau, mas quando você pisa, o caminho se abre, o caminho se ilumina, né? Mas você primeiro tem que dar o passo. Você não pode esperar o caminho se apresentar primeiro. Você tem que pisar acreditando, e aí naturalmente o caminho se configura na frente. Né? É perfeito isso, tio Marcos, porque realmente é o que eu vejo muitas pessoas aqui assim, mas eu queria, mas eu não vou conseguir. Ela já está falando que não vai conseguir, né? Então, é difícil, né, tio Marcos? É colocar, porém, em vez de acreditar na realidade. Quando a gente acredita na realidade, o universo conspira a favor. Né? Você veja só, eu lido muito com jovens, né? E aí você vê os jovens, o que você está fazendo na rua? Eu tô procurando emprego. Mas por que você está procurando emprego? Minha mãe falou que eu não posso ficar procurando emprego, eu tenho que procurar um emprego, mas sua mãe disse. Enquanto sua mãe disser, você não vai achar esse emprego. Porque a sua mãe está dizendo, então está no segundo nível. Você está buscando emprego, porque a sua mãe disse para você. Aí o outro está procurando emprego, o outro não busca e fica até as 11 horas dormindo. Não vai encontrar realmente, né? Porque se ele deseja, veja só, você já percebeu? Eu pego vários exemplos. Um menino, ele dorme até meio-dia, todo domingo. Ele dorme todo domingo até meio-dia. A mãe reclama, filho, mas você dorme domingo todo a meio-dia, você não aproveita domingo, fica conosco, tal, tá. Ele arrumou uma namoradinha, 3 horas da manhã, a namoradinha diz que vai para o sítio, 3 horas ele está acordadinho lá, esperando para ir com a namoradinha. Porque ele tem uma causa, ele tem uma motivação. E essa motivação é que faz. Então, se você vai procurar emprego sem uma motivação profunda, não consegue. Se você vai tentar emagrecer sem uma motivação profunda, você vai ficar no meio do caminho. E essa motivação profunda, ela passa realmente. Eu não vou nem pedir para vocês rezarem, porque rezar é bom. Mas procure fazer a prática de 5 minutos de meditação todos os dias. A meditação ajuda você a ter um equilíbrio. 5 minutos. E como que faz essa meditação? É você sentar num lugar tranquilo e sentir a respiração. Teu corpo entra em harmonia e você começa a perceber que as células falam entre si, né? Todo o corpo se comunica. Mas o profundo mesmo é desejar. O desejo é aquilo que está no mais profundo do nosso ser. Nossa, exatamente. Que maravilha, tio Marcos. Perfeito. Nossa, eu tenho certeza que muitas pessoas aqui
é que tudo é inspirado por Deus. Eu falo muito, né, que Deus conspira aí para tudo, todas as pessoas chegarem na hora certa, né? E quando eu vou aqui começar as lives e a abertura de novas turmas, né, eu rezo muito para que, independente da religião de qualquer um, mas eu rezo muito para que Deus coloque as pessoas certas no nosso caminho, que realmente precisem dessa transformação e que a gente consiga ser um agente de mudança, né? Porque a pessoa também, os 50% nosso é importante, mas a pessoa tem que estar ali pronta para receber, né? Para que tudo dê certo e flua. Eu até diria que não é 50%. Você vai dar 100%. E a pessoa tem que dar 100%. Isso. Porque, na realidade, se você dividir a responsabilidade, ela vai dizer, falhou a parte, né? Falhou aquela parte. Tem tanta coisa que você quer conseguir que está difícil. Você reza, faz uma novena, você pede. Então, se está difícil, você precisa acessar o seu desejo, faz uma oração, faz uma novena, coloca nas mãos de Deus, pede, fala com ele, Senhor, eu preciso emagrecer, eu preciso de entrar nessa dinâmica e fazer a minha reeducação alimentar, porque eu quero honrar a sua vida com a minha vida. Aí sim, começa a explodir essa beleza, né? Nossa, perfeito. Exatamente. Quando é verdadeiro, né, tio Marcos, as pessoas sentem, né? E o senhor é muito inspirado. Eu sabia que o senhor ia fazer a diferença na vida dessas pessoas que estão querendo emagrecer, porque a gente sabe que estar obeso não é fácil, né? Todas as dores aí, dores no corpo, dores de não se sentir bem, ter autoestima e tudo isso, e a gente pode transformar. Quer falar mais alguma coisa, amor? Só agradecer profundamente ao senhor, tio Marcos, pela disponibilidade, tá? Obrigado por estar aqui conosco, a presença gostosa, agradável que o senhor tem, né? Que a gente tem o privilégio de poder desfrutar dela aí com frequência, né? E obrigado por tudo, né? Obrigado pelo apoio que o senhor nos deu aí no período em que eu estava ali mais sensibilizado, e o senhor muito presente. Eu sei que o senhor queria estar mais presente, a Marcela, que não deixou, né? Que ela não queria interferir aí no seu fluxo da vida aí, né? Das coisas que o senhor tem que fazer, das suas funções. Precisando, a gente se dispõe, né? Nós devemos estar sempre dispostos, né? Pode estar disposto, foi. Muito obrigado, gratidão. Eu agradeço profundamente, e aí os seguidores do Facebook, a questão de uns 2 meses, eu fiz foi no aniversário da Marcela, dia 8, né? Eu fiz um agradecimento a Marcela e ao Cristiano, porque realmente eu me lembro da Marcela quando pequenininha, muito pequena, e ela estava em casa, e sempre eu tive comigo que quando você ganha uma flor de uma criança é uma bênção, é um sinal divino. E eu estava lá no pátio lá de casa, e de repente a Marcela veio com uma florzinha de tansagem, bem amarelinha, e disse, tio, é para você. Com aquela pureza, com aquela simplicidade, né? Como se estivesse entregando a própria vida. Eu agradeço realmente a dádiva da vida da Marcela, do Cristiano, e todos os que estão nos acompanhando. Eu quero dizer, olha, se precisar, eu estarei pedindo a Deus e suplicando por cada um, para que possam lograr êxito nesse empreendimento, nessa empreitada, e vale a pena realmente você deixar para trás os excessos e aproveitar esse período agora que nós estamos na campanha da fraternidade, que fala de conversão. A conversão não é só conversão no sentido espiritual, Quaresma né? Mas a conversão é uma placa de trânsito que você está indo numa rodovia e, de repente, você diz conversão, para você deixar aquele sentido e tomar outro. Quantas vezes que nós estamos numa estrada apenas obedecendo às ondas, obedecendo às imposições, e, de repente, a gente tem que parar e dizer, não, estou no caminho errado, e aí fazer a conversão e pegar o caminho que seja certo. Essa conversão, ela serve para o corpo, serve para a alma, serve para a mente, para a nossa inteligência. Certa vez falaram para Gandhi assim, mas você de manhã estava pensando de um jeito e agora à tarde pensando de outro, você mudou de opinião? E ele disse, não, eu evoluí.
Então, que a gente possa evoluir. De hoje até amanhã, muitas pessoas vão evoluir na maneira de pensar, na maneira de perceber. E aqueles que você, no começo desse programa, tinha como pessoas que não queriam se comprometer com o seu projeto, agora já pode estar querendo se comprometer. E amanhã, querendo muito mais. É isso mesmo. Nossa, perfeito, né, amor? Perfeito. E o nosso objetivo é que essas pessoas abandonem seus medos, abandonem suas inseguranças e abracem a certeza de um futuro melhor, com mais saúde, né, com mais disposição, mais energia, né, tendo a segurança de que isso vai acontecer. 100% de vocês e 100% eu quero compartilhar com a minha comunidade aqui, os padres que me ajudaram bastante, as minhas meninas que trabalham aqui, porque são apoios importantes. E até aqueles que diziam, como dizia a Tereza, foi a primeira que disse, a Marcela vai te ajudar muito. Então, isso é muito importante, esse apoio, né? E a gente agradece. Obrigado. Nós temos a honra de poder participar desse processo que para a gente não tem valor, não tem preço, é uma coisa fantástica. A gente poder ter a honra de participar disso, cuidar, né? Senhor, de só ter escolhido a gente para fazer isso é uma honra. A gente fica muito feliz. O dia que o tio me ligou, né, falou que resolveu fazer o tratamento, que queria, né? Se o senhor soubesse o tanto que eu fiquei feliz e o tanto que o Cristiano ficou feliz de poder atender o senhor e eu poder te ajudar, você não imagina. A gente já queria atender na hora mesmo, na né? hora, que bom, mas fico feliz, muito agradecido mesmo, viu? Agradeço de coração toda essa doação, essa dedicação, essa afetividade em forma de nutrição, em forma de acolhida, de saúde, de vida. Eu queria dar uma bênção muito especial, lembrando que hoje é dia 21 de março, é o dia dedicado à síndrome de Down, né? Cromossomo 21, então esse dia é muito especial. E eu tenho no meu Face muitos queridos amiguinhos Down, que realmente são presentes de Deus na nossa vida, nos ensinam o que existe mais belo que a vida com amor. E quero dedicar, do fundo do meu coração, a todos, dedicar esta oração hoje especial. E quero evocar aqui uma pessoa fantástica. Ele fez dessa oração, ele fez quase uma poesia. E ele dizia que depois do Pai Nosso, essa é a oração mais completa, porque ela nos ajuda a equilibrar a nossa vida. E após a oração, eu dou a bênção. Repitam comigo vocês que estão nos acompanhando. Senhor, concedei-me serenidade. Concedei-me serenidade. Para aceitar aquilo que eu não posso mudar. Para aceitar aquilo que eu não posso mudar. Coragem e atitude para mudar aquilo que eu posso. Coragem e atitude para mudar aquilo que eu posso. E sabedoria para discernir uma coisa da outra. E sabedoria para discernir uma coisa da outra. Com a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Muito obrigada, tio Marcos, por essa bênção maravilhosa. Tudo de bom para o senhor, viu? Muita saúde e tudo de melhor aí na sua vida. E parabéns pela saúde maravilhosa, viu? Pelo resultado incrível. Parabéns. É uma felicidade para a gente quando a gente vê esse resultado de todos os nossos pacientes, mas do senhor ainda tem um gosto mais amplo ainda, mais luminoso. Então, obrigado pelo seu resultado. Né? Porque obrigado.